Abram comigo, então, lá em Colossenses, no capítulo 1. Acho que agora, então, está aparecendo para vocês ali, né? Ok. Vamos ler, então, os versos 15 ao 17, que são os versos que nós trabalharemos nessa noite. Acompanhem comigo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Amém? Eu vou passar, então, aqui para o verso 15, que é o primeiro que a gente vai trabalhar. A gente acabou de ler, né? Então, o verso 15, ele fala ali sobre a primogenitura de Jesus. E aqui, Paulo já rebate falsas doutrinas que alegam que Jesus não é o primogênito, tendo em vista que ele não foi o primeiro a ser criado por Deus. E por aí já nascem diversas falsas doutrinas, né, a respeito dessa insinuação. Mas o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que primogenitura, ela pode sim significar aquele que nasce primeiro. Por exemplo, eu sou a filha mais velha, né? Eu tenho um irmão, eu sou a primogênita porque eu nasci primeiro. No entanto, o termo primogênito significa dizer mais alto quanto a posição, percebem? Portanto, primogênito é ele que receberá a herança, mesmo não sendo o primeiro que nasceu, mas por ser o escolhido. E essa aplicação, a gente tem uma comparação muito importante na palavra de Deus, que diz respeito a Israel, que não sendo a primeira nação, era, portanto, a preeminente, ou seja, a escolhida por Deus. Cristo, portanto, recebe a mais alta honra da criação e tem toda a autoridade e é o cabeça e soberano sobre toda a criação. Então, ali o texto está falando sobre a criação. Eu até coloquei agora, vocês devem estar observando no próximo slide, que diz assim, que eu até destaquei: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, guardem bem essas duas palavras, né? E essas duas frases que eu destaquei ali. A imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Essa afirmativa, portanto, ela vem já para refutar, para rebater, para combater as heresias que estavam negando a divindade de Cristo. Com isso, Paulo enfatiza que Jesus é tanto a representação do Deus invisível, como também a manifestação. Portanto, Jesus é plenamente Deus em todos os sentidos. Com isso, quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. O Criador, ele nos criou com o coração desejoso para conhecê-lo. Contudo, falsos mestres tentam inventar e criar várias imagens do Deus vivo. No entanto, nenhuma criação pintada, talhada, esculpida é capaz de satisfazer os nossos corações. Tanto é verdade que fosse tão simples esculpir um
um Deus próprio para cada um, as pessoas não estariam hoje sofrendo com tantas angústias e buscando satisfazer os corações com tantas artificialidades que esse mundo oferece. Isso é completamente desnecessário, porque veja, como foi dito, o Criador nos criou com o coração desejoso para conhecê-lo. Em João 14:8, diz o seguinte, conforme está ali, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, nos basta. Ele encontra resposta para o seu clamor. Nós, o ser humano, nós encontramos resposta para o nosso clamor. Deus, ele não nos deixa sem resposta, pois o Filho do seu amor e é a imagem do Pai. E o próprio Jesus responde, em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. E ainda, João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. É sabido, sim, que ninguém jamais viu a Deus. Mas João 1:18 diz, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aqui, o verso que nós estamos estudando, o que nós encontramos? Qual é a revelação? Este é a imagem do Deus invisível. Por tudo isso, nós temos que compreender que essa verdade, ela fica muito clara em nossos corações. Porque Deus foi quem criou o universo. Então, é absolutamente compreensível, espiritualmente e racionalmente, que a criação é obra do nosso Deus. Ele é o único e soberano sobre todas as coisas. No entanto, heresias no tocante à criação estavam penetrando na igreja de Colossos. E algo é bem semelhante, algo que a gente já convive. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que estava entrando. Por exemplo, você já ouviu falar que o homem veio do macaco? E que agora ele é um ser evoluído? A gente ouve muito isso. Mas nós sabemos que Deus criou a humanidade e tudo que nela subsiste. Temos isso por toda a Bíblia e acabamos de ler aqui nesse verso, na carta de Paulo aos Colossenses, ele vai refutar todas essas heresias. Porém, os falsos mestres estavam querendo trazer falsas doutrinas sobre a criação, querendo colocar em dúvida a criação feita por Deus. Então, eu quero comentar com os irmãos algumas teorias acerca da criação do universo que estavam penetrando na igreja de Colossos. Vejam que são duas. A teoria da evolução natural e a teoria da evolução teísta. Se acalmem, vou falar de teoria, mas vai ser bem breve e eu vou buscar colocar de uma forma bem simples para que os irmãos tenham a compreensão sobre os versos. Então, o que é a teoria da evolução natural? O que ela diz? Né? A teoria da evolução natural é aquela que sugere que a vida surgiu espontaneamente. Aquilo que diz assim, surgiu do nada. Puf, de repente, surgiu. E aí, com o passar do tempo, tudo foi evoluindo, né, constantemente, e assim a gente está aqui, está tudo certo. Só que essa teoria, além de não ter nenhum respaldo bíblico, ela não faz sentido. Racionalmente, cientificamente, ela não faz sentido algum. Basta olharmos para toda a criação divina e a sua complexidade. Nós somos seres complexos, nós, seres humanos, somos seres completamente diferentes uns dos outros. Sem contar que não existe só o ser humano, mas basta a gente olhar ao nosso redor, a natureza, as flores, os animais, os mares, montanhas.
o milagre da gestação, de gerar um filho, de como nasce uma vida. Então, não faz sentido acreditar que tudo isso surgiu assim do nada. Então, essa teoria não tem qualquer fundamento ou verdade científica. No livro do Referendo Hernandes, esse que eu compartilhei com os irmãos no início, ele menciona também sobre um outro livro de Charles Darwin, chamado de Origem das Espécies. O próprio autor que criou essa teoria, ele então, no livro dele, ele coloca afirmações como, por exemplo, ele está lá explicando, né, a sua teoria, ele fala, suponhamos que tal coisa seja assim, né? Suponhamos, então, assim, ele mesmo já coloca em xeque a sua própria teoria. Então, eu fico pensando, né, como que alguém pode brincar com algo tão sério? E o pior, sem qualquer prova. A ciência mesmo, a própria ciência, já comprovou que vida só pode vir de vida. Vou repetir. Vida só pode vir de vida, colocando em xeque a teoria da geração espontânea. Portanto, é impossível um ser surgir assim, do nada. Somente um ser soberano, o nosso Deus, tem poder para fazer surgir uma vida. Outra teoria que Paulo refuta aqui é a teoria da evolução teísta. Essa teoria, ela tenta conciliar o cristianismo com o darwinismo e a criação com a evolução. Vou explicar. Nós sabemos que o ateísmo, eu não escrevi errado ali, tá? Ali tá teísmo mesmo. Então, o ateísmo, sem me delongar muito, é a afirmação, ou melhor, a negação de Deus e qualquer tipo de divindade. Então, o ateu, ele não crê em nada que a ciência não possa comprovar. O teísmo, então, sem o A, por sua vez, é uma tentativa, como eu disse, né, de conciliação entre o darwinismo e o cristianismo, da criação com a evolução. Entendamos, cristianismo, nós sabemos que é todo aquele ser que se confessa cristão e que tem a Bíblia Sagrada como seu único guia. Então, tudo que difere disso e que tenta, toda palavra que quer ser acrescentada ou ocultada da Bíblia, não é cristianismo. O darwinismo, conforme vimos no tópico anterior, ele crê, então, na evolução, na teoria da evolução natural, que a vida surgiu do nada e foi evoluindo com o passar do tempo. Certo. Mas, então, como que uma teoria que acredita que a vida surgiu do nada pode se dizer cristã? Vocês já pararam, né? Não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, né? Então, assim, eu vou até fazer a pergunta novamente. Como uma teoria que acredita que a vida surgiu do nada, vou colocar até entre parênteses o darwinismo, pode também se dizer cristã, já que sabemos que o cristão crê tão somente na Bíblia, e a Bíblia nos diz em Gênesis 1 e 2 que Deus criou o universo? Resposta. Os cientistas que concordam com essa teoria absurda, eles precisaram negar a historicidade de Gênesis 1 e 2. Ora, o cristianismo jamais se conciliaria com tamanha aberração. E aqui nós percebemos que a palavra de Deus é imbatível. Ela jamais se contradiz. O cientista que criou essa tese teve que ignorar um fato histórico, porque a sua teoria por si só não se sustenta. Tal vertente tenta minar a autoridade da Escritura para flertar com a teoria da evolução, mas isso é impossível.
pois a ciência corretamente aplicada sempre andará de acordo com as Santas Escrituras. Um outro ponto que essa teoria ela falha e, e não trazem explicação a respeito disso, diz respeito à perenidade da matéria. Ou seja, nós somos seres mortais. Então, como que essas teorias explicam isso? Teria a morte também, então, surgido do além? Como que a morte pode ser definida e delimitada? Queridos, essas reflexões servem para que enxerguemos e cuidemos com as coisas absurdas que surgem por aí. Para nós cristãos, isso sim é absurdo, mas a gente precisa estudar a respeito disso, porque tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. E nós precisamos saber o que a Bíblia diz a respeito disso. Todas elas vêm de maneira sutil e vão se infiltrando lentamente. Mas se nós estivermos abastecidos com a palavra de Deus, jamais aceitaremos esse tipo de alimento. No verso 16 de Colossenses, já seguindo o nosso estudo, ele fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, nas visíveis e invisíveis, rebatendo aqui que Cristo governa sobre todas as coisas. Portanto, também sobre os anjos, lembra que no estudo passado a gente viu a respeito disso? Então, não haveria nenhuma razão para cultuar os anjos ou qualquer outro tipo de entidade, porque Jesus é o autor da criação. E a criação é um fato histórico. Afinal, ela aconteceu quando? No princípio. Cristo, para tanto, trouxe à existência o que não existia. E o que é maravilhoso é que Cristo, ele desejou o mundo. Pela vontade dele, o mundo veio a existir. Tudo o que existe, portanto, conforme menciona o verso 16, foram o quê? Criadas por meio dele e para ele. Ele é o alvo da criação. Desse livro do reverendo Hernandes, eu também separei uma frase que me tocou muito, que diz assim: quando contemplamos o universo à noite e vemos oceanos de estrelas acima de nós, é por meio de Jesus e para Jesus que estas imensas esferas ardentes seguem a sua trajetória. E aí no final ele coloca, né? E essa parte final, para mim, realmente é a que mais me chamou a atenção. Mas também a pequena flor silvestre, que ninguém vê e considera, é por meio de Jesus e para Jesus que ela floresce. Quando eu me deparei com esse texto, várias coisas me passaram, né? Quando a pequena flor silvestre que ninguém vê, eu pensei, né? Me veio à mente uma florzinha que eu tenho aqui em casa, que é uma violetinha. E essa violeta, ela sempre acontece alguma coisa. Ou ela cai, ou a Alice, a nossa cachorrinha, vai lá e morde, ou às vezes a gente viaja, esquece de dar água para ela. E é incrível que, mesmo assim, mesmo ela passando por tantas coisas e sendo tão descuidada, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ainda assim, ela floresce. Até eu quero pegar ela aqui para mostrar para vocês. Pega ela. Isso, faz favor. E ela tá até bonita aqui, eu coloquei até uma plaquinha de uma flor que deixa eu só mostrar aqui, não sei se está dando para ver. Eu quero mostrar as flores dela. Ó, ela tá nascendo, tem várias florzinhas aqui nascendo.
E assim, eu fico tocada quando eu olho para ela, porque eu acho que já aconteceu dela cair assim no chão e eu ainda pensar, nossa, eu vou jogar fora. Mas aí eu sei que é um ser vivo, né? E é uma criação de Deus. E ali eu vou, dou uma aguinha, coloco no solzinho. Então é isso. E a gente pode até, às vezes, nós nos sentimos assim, né? Nós nos sentimos, às vezes, essa florzinha desamparada, às vezes, achando que nós estamos esquecidos. Mas Jesus, ele não esquece de ninguém. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. E todas podemos notar que estão listadas no verso 16. Eu até faço questão de ler novamente. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, há um propósito para que a criação exista. E essa é a razão, aponta para Cristo. Ele planejou, ele realizou. E o propósito, qual é o propósito da criação? Morrer, viver, nascer e morrer? O propósito da criação é para que o nome dele seja glorificado. Cristo, ele já existia quando a criação, quando o universo foi criado. Então, nesse verso, nele tudo subsiste. Jesus é antes de todas as coisas, tanto em tempo quanto em importância, pois ele preexiste a criação e é maior do que toda a criação. Ele é o Criador. Ele é a origem. Jesus Cristo é o sustentador. Por isso, nele, tudo subsiste. Ele é o Alfa e o Ômega. Hebreus 13:8 diz que ele é imutável, ele independe da criação, pois já existia em perfeita sintonia com o Pai e o Espírito Santo. Ele, e somente ele, é imortal e eterno. Somos privilegiados por sermos, além de suas criaturas, principalmente seus filhos, satisfeitos, porque quando morrermos, estaremos ao seu lado.